Fala galera, meu nome é Léo Ferreira e esse é o canal Fórum 3. Hoje nós teremos a resenha do livro O Sacerdócio do Crente. Fica aí que o vídeo de hoje está edificante. Se você quer estudar o tema O Sacerdócio do Crente, esse livro é uma ótima introdução. O Sacerdócio do Crente, devolvendo ao crente sua identidade, é escrito pelo pastor David Dawson e o pastor Rock Albuquerque. O pastor David Dawson é um pastor americano, muito experiente no assunto. Ele viaja conferências por todo o mundo, ensinando, capacitando e evangelizando a Igreja do Senhor. Ele é o criador do Ministério Aperfeiçoando os Santos. E o pastor Rock Albuquerque é um pastor brasileiro. Ele é pastor e professor do seminário Sibima, seminário Maranata, e ele é um erudito do grego, PhD, e ele complementa o livro no capítulo 6, falando sobre as línguas originais e o desenvolvimento dela no sacerdócio do crente. O livro tem 6 capítulos, ele é fininho, 135 páginas apenas. O capítulo 1 fala sobre o sacerdócio do crente, numa perspectiva progressiva. O David Dawson escreveu de forma bem didática, muito boa. Ele foi muito simples e cirúrgico na forma que escreveu, para boa compreensão de toda a Igreja do Senhor, e é progressivo. Capítulo 1 fala sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, e algo que eu achei interessante é que ele mostrou uma perspectiva que antigamente, até o Monte Sinai, o sacerdote era qualquer pessoa que poderia fazer o sacrifício a Deus. E a partir do Monte Sinai é levantada uma tribo, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, a qual que fica com essa missão, indo na contramão do que Deus estava planejando para aquela nação. Queria formatar uma nação sacerdotal. Muito bom o capítulo 1, ele coloca logo essa argumentação bíblica com base no Antigo Testamento sobre esse assunto, e é muito bom. O capítulo 1 já vai trazendo a nós que estamos fazendo a leitura a atenção e a vontade de continuar a leitura do livro. O capítulo 2, ele entra no sacerdócio no Novo Testamento. A questão que Jesus veio trazer as boas do Evangelho, veio quebrar aquela lei e mostrar a todos que tinham livre acesso às boas novas, aquela questão do véu que se rasgou, e agora nós somos sacerdotes do Senhor, temos livre acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso, e ele enfatiza isso. No capítulo 3, ele fala sobre a capacitação do sacerdócio. Jesus, quando ele veio pregar o Evangelho, ele capacitou, ensinou os 12, e assim foi de forma progressiva o crescimento do Evangelho, com os 12 levando o Evangelho a toda a nação, a Samaria, aos gentios, e até desenvolvendo com a igreja, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o crescimento e o desenvolvimento do sacerdócio de Cristo, sacerdócio propagando a todos podendo ouvir a mensagem do Evangelho, compreender e ensinar, discipular, capacitando assim sucessivamente mais servos, edificando a Igreja do Senhor por assim. Capítulo 3 é a capacitação do sacerdócio. No capítulo 4, a alteração do sacerdócio. Aí ele traz à tona algo que acontece ao longo da história. Após a igreja primitiva, vem a igreja dos pais da igreja, a qual eles fazem essa distinção e essa dicotomia entre clero e leigo, fazendo com que quem tem uma responsabilidade de pregação, de estar à frente, como bispo, pastor, tem uma autonomia maior. Ele se torna o sacerdote daquela nação, daquela igreja, daquele momento, fazendo assim, indo na contramão do que as Escrituras ensinam para todos nós que somos cada um sacerdote do Senhor. Ao longo da história, isso foi ruim, porque tirou a essência do que Cristo queria deixar para nós, como plano para a progressão do Evangelho, e dividiu essas pessoas. A Igreja do Senhor, por um tempo, ela não se chegava às Escrituras, elas estavam sempre abaixo de uma liderança espiritual, que era o sacerdote. E isso aconteceu, e ele é enfático no capítulo 4. O capítulo 5 já é uma aplicação para os dias de hoje.
Sacerdócio no século XXI. É o meu preferido. Ele fala sobre a importância do sacerdócio nos dias de hoje, sem quebrar a eclesiologia da igreja. É muito interessante que ele consegue encaixar uma eclesiologia saudável com o sacerdócio do crente. Quem tem maturidade em ler as Escrituras compreende que isso é uma verdade absoluta. O crente é um sacerdote do Senhor, a qual foi passado pelas Escrituras, e não fere a questão da ordenância do culto, da toda a organização, o governo da igreja e tudo. É muito bom esse capítulo, meu preferido. E o capítulo 6 do Pastor Roque também fecha de forma magistral, com chave de ouro, toda a compreensão desse livro. Um livro muito bom, que se eu for resumir esse livro sobre esse tema, eu digo edificação da igreja. Eu gosto até de deixar a frase final do capítulo 6 do Pastor Roque para reflexão e para nós podermos ficar com aquele gostinho de ler o livro. Ele deixa assim: a minha oração é que todos os estudiosos da Bíblia recebam esse livro como um aliado para encorajar os crentes a entenderem que são e para que estão aqui. Então, esse livro ele tem essa ideia, essa perspectiva de passar para a Igreja do Senhor a sua função e o quanto ela é importante. Algo também muito legal, antes de terminar aqui a resenha, eu não posso deixar batido, é que o pastor David Dawson, ele deixa essas ilustrações aqui, para melhor compreensão do que ele está falando. Tem várias ilustraçõezinhas dessa pelo livro, é muito bom, vale a pena você ler, vale a pena você se aprofundar nesse estudo sobre esse tema, porque é algo importante para a igreja, para a edificação da igreja. E com base nesse livro, temos um versículo muito importante que pode-se dizer que é o pontapé para você compreender e ir a fundo sobre esse tema. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O sacerdócio do crente é algo desenvolvido, dado por Deus para nós, para que nós possamos glorificar o Senhor e, consequentemente, que a igreja do Senhor Jesus possa ser edificada e possa compreender as verdades das Escrituras. Um livro muito bom, a qual eu posso dizer que tem uma análise importantíssima e uma aplicação muito boa para a igreja nos dias de hoje, a qual está passando por momentos difíceis. Nós podemos ver hoje, no nosso país, igrejas a qual tem um sacerdote que tem as verdades absolutas da sua compreensão, da sua perspectiva, da sua ótica e interpretação do que ele quer das Escrituras, muitas vezes forçando o texto para desenvolver o que ele quer, a sua doutrina, a sua liturgia, e o clero, nos dias de hoje, sempre ouvindo e sem estudar, sem ler as Escrituras e ouvindo o que é passado do clero, entendendo, se alimentando daquilo e achando que é uma verdade absoluta. Por isso, é um livro muito bom, um livro muito didático, a qual eu me apaixonei, fiz a leitura 2 vezes e gostei muito. Se você gostou dessa resenha, se você gostou desse vídeo do canal que está começando, ainda vai crescer, ainda vai ter muitas coisas que vão melhorar, se inscreve no canal, curte, compartilha, divulga com os nossos irmãos, os nossos amigos, porque é um canal para edificação. Sempre estaremos nessa temática, política, cultura e religião. Então, segue aí, valeu galera, até o próximo vídeo.